Aparece no livro o nome Guarulhos, mas até então a gente tinha a igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Dos dos Morumbi. Marumis. Aham. Quando aparece o nome Guarulhos? Então, aparece de 1523 até 1540, não aparece muito. Aí, quando é 1540, aí aparece o nome Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Nossa Senhora dos Guarulhos. Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Dos Guarulhos. Então, ainda antes do Antes, 1589 do ouro. Antes do fim do Império. Antes Antes do final do período colonial. período colonial. Colonial. E por que trocou esse nome, né? Por que eles passaram a chamar? Tem umas hipóteses. Primeiro que esse tronco, que é o tronco dos Maromomi, o tronco linguístico, macro G, eles derivam de uma única família, que é a família Puri, os indígenas Puri. A família Puri, eles ocupavam o Vale do Paraíba todo, o Espírito Santo, essa região toda, até Minas Gerais, era ocupada pela família Puri. Como a família vai ficando muito grande, eles foram desmembrando grupos. Então, os Guarulhos, que Campos dos Goitacás antigamente era chamado Santo Antônio dos Guarulhos, tá? Campos dos Goitacás, no Rio? Sim, até 1960 era chamado de Santo Antônio dos Guarulhos. Aí nós vamos ter o aldeamento de São Miguel com os Guaianá e Guarulhos, os Maromomi. Mas esses indígenas é tudo do mesmo tronco. Eles tudo eram barrigudos, fortes, troncudos, profundos conhecedores do território, não praticavam agricultura, eram nômades, eles viviam circulando e tudo, né? Então os portugueses, para facilitar a identificação, é uma das hipóteses que tem aí nos livros, é que eles atribuíram para esses indígenas dos pés chatos, barrigudos e tal, nós vamos chamar de Guarulhos. Tá? Então, vamos dar essa nomenclatura. E os outros, que é do Tupi, aí tem outro, foi dividido, na verdade, Tupi e Tapuia. Quem estava na beira do litoral era Tupi. Quem estava no interior do Brasil era Tapuia. Agora, por que Tapuia? Tapuia porque dormia em tapume. Não tinha casa fixa. Então, o cara chegava aqui em Guarulhos, por exemplo, e onde é que vai abrigar o nosso grupo? Embaixo de uma rocha, de uma pedra grande, de uma árvore. Né? Então, eles não tinham coisas fixas, né? Dormiam normalmente em rede, acende um fogo e todo mundo fica ali, né? Agrupado ali. Então, os portugueses criaram esse topônimo, esse etnônimo, né? Que é Guarulhos. E, na verdade, era Goarulho. Go, não tinha U, não. Só que ele foi sofrendo modificações e ficou Guarulhos, porque Guaru é do peixe barrigudo, que é da língua tupi. E o Lhos da língua portuguesa. Então, G-U-A-R, homem ou mulher. E U, que come e que bebe muito, por isso são barrigudos. Então, esses caras eram barrigudos porque quando eles achavam que comer, comia muito, né? Será que o que não faltava era o que comer, né? Nossa, é uma riqueza, né? Então, aí a partir de 1640, os colonizadores portugueses passam a chamar todos de Guarulhos. Até 1623 aparece muito a palavra Maromomi, e depois começa uma fusão de Guaromomis, Guaraminins, vai tendo uma mistura, até chega na palavra Guarulhos. Né? Que eu acho que era uma forma deles classificar mais alto. Quando ele olhava, falou, opa, aquele ali é Guarulhos. Tá, então não existia uma tribo dos índios Guaru? Não. Não, né? Não. Porque assim que eu comecei a frequentar mais Guarulhos, quando criança, eu sou da Penha, né? Quando eu vinha aqui, tinha parentes aqui, eu vinha para cá, e sempre me interessei pela origem dos nomes, né? E aí me disseram que Guarulhos significava terra dos índios Guaru. Terra dos índios barrigudos. Mas não, terra dos índios Guaru. Existia os índios Guaru, como se fosse uma tribo Guaru. Então não tinha, não era isso, né? Era um Maromomi. Existia um grupo Maromomi que passaram a ser chamado de Guarulhos. Para nível de classificação deles. Olha, você fala assim, aqueles barrigudos ali do pé chato são Guarulhos. Sim, mas era uma classificação dos portugueses, né? Português, não era... uma maneira deles controlar no território, né? Então, nesse território que vai do Vale do Paraíba até Minas Gerais e tal, Espírito Santo, você tem muita gente que você olha e fala, puta, esse cara é um indígena Maromomi. Aí você olha e fala, nossa, como é parecido, são todos muito iguais, né? E aí é do tronco Puri. Puri era boa gente na língua traduzido, né?
gente boa, gente pacífica e tal. Mas eles ocupavam os vales dos grandes rios. Então, o rio Tietê, que é um rio imenso, né? A margem direita e a margem esquerda, e também o rio Paraíba do Sul. E esses dois rios, eles têm interface com Guarulhos. O Tietê, interface pela parte sul, e uma das nascentes do rio Paraíba do Sul, que vai desaguar no rio Jaguari, nasce no Morro Ianguçu, lá no bairro Água Azul. Aqui em cima, né? Nós somos entre duas bacias hidrográficas, a bacia do Tietê e a bacia do Paraíba do Sul. E eles ocuparam exatamente esse território, né? A ocupação da família Puri. Comida fértil. Comida fértil, que é uma região muito rica. Nós estamos entre duas serras, né? Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. E um vale, o nome né? Jaguamimbaba, que aparece aqui, é o antigo nome da Serra Mantiqueira. Jaguamimbaba. E significa? Olha, significa serra que verte, que chora, que tem muita água, né? Uhum. E a riqueza que é ainda hoje, né? A biodiversidade, mas a produção de mel, de abelha, frutas que poderia comer, tudo, né? Até hoje, mesmo com toda a destruição que a gente tem causado, você vai ali, você tem tudo, você olha para cima, você tem fruta, você olha para baixo, você tem animal, você olha para a água, você tem peixe, você olha para lá, tem uma colmeia ali de mel natural, né? Era uma geladeira, né? Vamos dizer assim. É um hortifruti. Um mercado, um hortifruti, né? Você não precisava... E não precisava de coisas que os portugueses precisavam para controlar a permanência, né? De fato, não precisa de nada, né? Porque aqui a temperatura é amena. Então, assim... Sim, eu tenho que achar onde é que está o produto em cada época, né? Então, onde é que está o peixe, onde é que está a sapucaia, onde é que está o pinho da araucária. E aí poderia perguntar assim, vem cá, se os indígenas deslocavam e tinham que ficar embaixo de tocas, né? Porque imagina que o clima era muito diferente, né? O clima da Mata Atlântica é um clima úmido. Né? Até certo tempo aqui, década de 50, São Paulo era a terra da garoa. Imagina que quando é que estava tudo coberto com árvore, né? Como é que isso era frio, né? Onde que esses indígenas pernoitavam em Guarulhos? Ele tem que fazer essas perguntas, né? Para a gente pensar. Já que eles eram nômades, né? Se eram nômades. Não tinha viaduto para dormir debaixo. Não tinha. Não tinha uma marquise de uma empresa para você dormir embaixo. Né? Eu acho que é assim. Aqui nós temos essas rochas do centro de Guarulhos, principalmente ali no Macedo e na Vila Fátima. Tinha muitas dessas rochas grandes. São rochas de 790 milhões de anos. São rochas graníticas. E na Vila Fátima, onde está hoje o Tomeuzão, chegou a existir uma pedreira imensa, cara. Você olha assim, as pessoas dentro daquela pedreira, no final de semana, indo lá, porque formava os lagos de água, onde tirava essas rochas, né? Eu acho que esses índios ocupavam essa faixa. E conversando com moradores recente, né, da Vila Fátima, eles falavam das araucárias, que tinha pegando nessa faixa do Macedo, indo para a Vila Fátima, depois você chega no Cocaia, quer dizer, uma faixa de mata de araucárias, né? Araucária aqui? Araucária, sim. Eu sei o que é. Nossa, aqui tinha muito. Nossa, não sabia. E quem teria que voltar na questão, por exemplo, da formação da mata do Cerrado com a Mata Atlântica. A Mata do Cerrado ela é muito mais antiga, ela é de 65 milhões de anos. A Mata de Atlântica ela é de 50 milhões. Então, a Mata de Cerrado ela era muito mais extensa e a Mata Atlântica era muito menor. Quer dizer, a Mata Atlântica ela começa a se formar quando o Oceano Atlântico se forma, porque ela vai aproveitar dessa vegetação, dessa umidade para ela ir se formando. Aí o que vai acontecer? Vai havendo um aquecimento, ela vai crescer e a Mata de Cerrado vai ficando mais distante daqui, de onde nós estamos. Tanto que aqui no Cabo Sul, nós temos um remanescente de mata de cerrado, no meio da Mata Atlântica. O que o Aziz Abissab chama de relictos de vegetação. Vamos dizer assim, restos de vegetação, de uma vegetação que afastou e a outra avançou, mas ficou um pedaço dela aqui no meio, entendeu? Uhum. Então, para a gente entender esse processo, a gente tem que
também ver quanto que se formaram esse tipo de vegetação. Né? Então, é uma transição, né? É uma transição. Se você pensar daqui de Guarulhos até Ouro Preto, é uma região de transição da mata. Quando você chega no norte de Minas, aí sim você já está entrando na Caatinga. Verdade. Né? Outra transição é outra também. Transição, entendeu? É verdade. A araucária me chamou a atenção porque a araucária se vê muito ali no Paraná, em Curitiba, tem muita araucária. Araucária. Mas se vê também em Monte Verde, mas aqui eu nunca tinha visto araucária. Tem. Eu nem sabia que tinha araucária aqui. Na mata, aqui no Parque Estadual da Serra da Cantareira, tem ainda árvores com mais de 100 anos. Eu falo, peraí, 100 anos? 100 anos pelo seguinte, na Segunda Guerra Mundial, toda essa região, que é a região que nós temos aqui, as 3 serras, né? Itaberaba, Bananal e Cantareira, ela foi desmatada. Então a vegetação que a gente tem ali, ela está perto de 80. Desmatada para quê? Porque com o processo da guerra, as empresas passaram a mover as caldeiras com carvão. Vapor, né? A vapor. O trem da Cantareira era a vapor. O primeiro trem. Teve que usar a madeira aqui da região. E aí como é que você faz? Você desmata. Aí o testa de ferro, por exemplo, fala de testa de ferro, vai que a família escuta, né? Mas o cara que fez todo o desmatamento do Pimenta chamava Luiz Franco. Hoje nós temos lá a Ambev, que tem o Lago do Franco. Era dono da fazenda Capoava. Ele tem o lago e tem a pessoa, até foi a semana lá, o pessoal me perguntou, por que chama Lago do... Por que chama Franco? Porque pertenceu a Luiz Franco. Luiz Franco, ele implantou os loteamentos ali de São Miguel, em Guarulhos, Jurema, aqui Angélica, né? E ele que fez o desmatamento. Então, o José Hermílio de Moraes, o que fez? Contratou ele e falou, vai lá e desmata, e eu compro a madeira. Dava caminhão, isso na 39, 40... E Guarulhos, nesse período, estava vivendo. Nós estamos saindo fora do tema, já, né? Já voltamos para a Era Moderna. Era moderna. Guarulhos, nesse momento da Segunda Guerra, aqui, eu falo que a cidade estava sendo preparada para ser uma trincheira de guerra. Por quê? Getúlio Vargas trouxe de São Paulo para cá a base aérea, que era no Campo de Marte. O Clube Paulista de Planadores passou a ser ocupado pelo Exército. E no Pimentas construiu a fábrica de pólvora. A base aérea cuida dessa parte da defesa, né, de São Paulo, do Palácio, do loteamento industrial satélite Cumbica, mas aqui é como se fosse uma trincheira. E o bélico também está aqui. Também está aqui. Então, esse conjunto, e aí José Hermílio de Moraes vai se juntar com Getúlio, né, e aí vai patrocinar, por exemplo, o Luiz Franco para tirar madeira. E aí, quando a gente tem essas vegetações hoje de 100 anos, é porque ela está relacionada com esse desmatamento que houve. Só 100 anos, né? De só 100 anos. Por aí. Você pega lá, as araucárias que tem hoje, tem 100 anos. Às vezes não foi retirada, né? E essa história toda a gente encontra nos livros... Eu tenho. Vamos fazer uma propagandinha do livro agora, livro aqui, porque Guarulhos Antiga e Contemporânea. Esse livro aqui a gente trabalha com o conceito de história, geografia, cultura e meio ambiente. A gente passa pela história natural, quer dizer, quando Guarulhos um dia foi colada com a África, porque tem um ouro, aqui, né? Isso aqui é um ouro incrustado numa rocha de quartzo. Esse aqui não é ouro de lavagem. Tá. Esse aqui é o ouro que é agregado em rochas de quartzo. Isso aí foi extraído, foi? Isso aqui não é de Guarulhos, não, tá? Essa pepita aqui é uma imagem que a gente tem, mas isso aqui é o ouro que está incrustado na rocha de quartzo. O que acontece nesse momento? Estou falando de período colonial, né? Quando o ouro, na verdade, ele é uma estrela que explodiu e acabou vindo parar na Terra, no núcleo interno da Terra, que é o objetivo desse livro aqui, contar para as crianças como que o ouro surgiu no planeta. Tudo que está nesse livro estão nesses livros pequenos aqui para crianças de 7 anos.